No novo cálculo em 2026 agora do INSS, Imposto de Renda, nós temos aqui a planilha que calcula já automaticamente para você, com isenção total até R$5.000 você não paga o imposto de renda. Essa é a nossa tabela mensal, né, sobre o imposto de renda, onde o imposto será recolhido para quem recebe a partir de R$7.350. Já está aqui as tabelas atualizadas do INSS, do imposto de renda e também da tabela auxiliar aqui do imposto de renda em relação aos limites aqui de valores de rendimentos tributáveis aqui. Aquele que recebe entre o valor de 5.001 centavos até 7.350 irá pagar um imposto de renda reduzido. E aquele que recebe a partir desse valor aqui de R$7.350 não terá redução em relação a esses valores legais. Somente a redução simplificada mensal aqui dos R$607,20 aqui. Pois bem, começando essa planilha você vai preencher aqui os dados da sua empresa, os cargos impostos aqui basicamente já vão estar atualizados. Caso esteja algum valor aqui que está diferente da atualização atual, você vem e edita aqui esses valores, né? E os cálculos são feitos automaticamente. Temos uma aba que auxiliar para auxiliar você sobre o seu cargo e o salário. Você adicionar as horas extras aqui caso a empresa pague as horas extras. Uma lista de benefícios, onde esses benefícios aqui não entram nos cálculos de impostos. Já esses dois benefícios aqui que o funcionário recebe já entram no cálculo de impostos. E aqui outros descontos, né, de acordo com cada funcionário. Você pode editar aqui os códigos, né, em relação a essas descrições aqui que vão sair na folha de pagamento. De acordo com o código que a sua empresa utiliza aí. Você irá cadastrar aqui os seus funcionários, né? Você tem aqui o código do seu funcionário, o nome, a data que ele nasceu, a data que ele está entrando na empresa. Caso ele venha a ser demitido, você informa a data que ele saiu da empresa. Qual que é a seção, o cargo ou função, é o cargo de acordo com o que você cadastrou anteriormente. Qual que é a carga horária mensal, essa carga horária mensal é obrigatória para que a planilha calcule o valor da hora do funcionário. Tem mais informações. Essa informação aqui do banco, agência e conta corrente irá aparecer no contra-cheque do funcionário. Se a empresa paga adicional noturno, periculosidade, insalubridade, você informa aqui para cada funcionário. Caso o funcionário venha trabalhar naquele mês que ele venha receber periculosidade, você informa aqui o valor e após emitir o contra-cheque para ele, você pode vir e apagar aqui o valor de periculosidade caso venha acontecer do mês seguinte ele não está mais na área onde recebe periculosidade, bem como a insalubridade também. Aqui você vai informar o salário mensalmente. Eu informei aqui os salários, por exemplo, até junho, pois a planilha também calcula em relação ao 13º, quantos meses ele tem direito ao 13º, bem também como em caso de férias. Caso o funcionário venha tirar férias em menos de um ano, então ele irá receber proporcional aos meses que ele tem direito às férias, e 13º é a mesma coisa. Aqui tem um campo para você informar se o funcionário tem dependentes, aí você informa quantos dependentes ele tem. Isso irá ajudar também no cálculo para receber o salário família e também no cálculo do imposto de renda, para deduzir no imposto de renda caso o valor venha a ser acima dos R$607,20 aqui. Em relação para o cálculo de férias, é preciso você informar aqui o salário dos últimos 12 meses, né? No exemplo que a gente está considerando aqui os mesmos salários, né, deste ano, para calcular só proporcional aos meses que ele tem direito a férias, né? Em lançamento de salários, na verdade, você vai informar aqui somente se o funcionário trabalhou em horário noturno, quantas horas que ele trabalhou durante aquele mês, se ele ficou afastado, quantos dias que ele está afastado, isso aqui mês a mês, tá? Se ele trabalhou feriados ou não feriados. Por exemplo, aqui nós temos um campo para você informar se nesse mês tem algum feriado. Se caso tenha feriado, você informa aqui quantos feriados tem. E aí, se ele não trabalhou, feriados não trabalhados, você informa aqui. E feriados trabalhados, você informa aqui. Se a empresa está funcionando naquele dia de feriado e ele não trabalhou, então você informa aqui. Se aqui tiver, por exemplo, um feriado no mês, e o funcionário também não trabalhou naquele feriado, então você marca aqui que não foi trabalhado. Caso ele trabalhou, você informa aqui que ele trabalhou. As horas extras, você informa que o total de horas extras que o funcionário está fazendo aqui durante o mês. Isso aqui é dos dias úteis e aqui em relação a noturno, para quem trabalha noturno. Se ele fez horas extras nos dias de domingos ou feriados, em interjornada ou intrajornada. Interjornada,
A interjornada aqui é quando o funcionário começa a trabalhar, iniciando antes das 11 horas de descanso. E aqui seria trabalhado na hora de descanso, caso o funcionário venha ter 1 hora de almoço, ele vai lá e vai almoçar somente meia hora e outras meia hora ele volta do almoço. Então você informa que esse tempo aqui que ele ficou trabalhando durante o horário de almoço aqui, ou de descanso, tá? Então nesse caso você iria colocar aqui, vírgula, 30, que é como se fosse meia hora. E se ele fizesse 2 horas de almoço e trabalhasse 1 hora, você informar só o número 1 aqui. Para aqueles que recebem adicional noturno, se tiver trabalhado aqui noturno, deixa eu informar aqui. Então vamos supor aqui que o Joãozinho aqui, ele trabalhou noturno, fez lá, vamos colocar 50 horas noturno. Já vai aparecer aqui o valor do adicional noturno automaticamente aqui. Se ele tivesse aqui salário família, de acordo com o salário que ele recebe, iria aparecer aqui. Se ele recebe o vale transporte, de acordo com os benefícios que você cadastrou anteriormente, tá? Auxílio creche, aluguel de veículo e por aí vai. Se ele tem comissões ou bônus, esses valores irão entrar, fazer parte do cálculo dos impostos. Se ele atrasou, você coloca aqui em horas. Seria 1 para 1 hora ou vírgula, atrasou 10 minutos, vírgula, 3, atrasou 30 minutos. E assim por diante. Uso o número e a vírgula aqui. O dia de atraso, se ele tiver faltado, perdão, os dias de falta, se ele tiver faltado, você informa aqui. E aqui do lado vai ser onde você vai informar desses dias aqui que ele faltou, quantos dias foram injustificados para que venha ser descontado na folha de pagamento. Vamos supor que um dia foi injustificado aqui. Então, ao invés de descontar 3 dias de falta, vai descontar apenas um dia de falta aqui, tá? Vou colocar aqui meia hora aqui de atraso que ele teve. Feito isso aqui, isso você vai fazer todo mês, né? Para cada funcionário. Feito isso aqui, você já vai ter a sua folha de pagamento na palma da sua mão com tais valores, né? E também em relação ao mês que está sendo feita essa folha de pagamento aqui. Então vai ter lá 30 dias, o mês é 31, só que ele faltou 3 dias, porém um dia foi a falta onde ele, né, não justificou. Então é como se ele tivesse trabalhado 30 dias e não os 28 dias, tá? Se fosse lá marcado que desses 3 dias de falta que ele tivesse faltado 3 dias injustificadamente, quando você fosse lá para folha, iria constar aqui que era 28 dias e faltar 3 dias aqui. De acordo com as faltas injustificadas também, é descontar também um DSR, tanto dos dias de falta também quanto das horas em atraso aqui. Então aqui você percebe que nós temos um quadrinho aqui informativo em relação à remuneração tributável, né? As deduções de imposto de rendas que são legais e as deduções de imposto de renda que são simplificadas. Aqui acaba estando no mesmo valor e aqui ele vai puxar qual que é o valor que ficou mais benéfico, se seria sobre desconto simplificado ou desconto legal. Isso aqui muda de acordo com cada funcionário, com cada acontecimento aqui. O valor do imposto de renda, a dedução que ele teve sobre esse valor de imposto de renda e o imposto de renda a ser pago aqui, seria esse aqui. Então aqui você tem o salário que ele está recebendo, né, nesse mês, o adicional noturno, um DSR aqui do adicional noturno, periculosidade, insalubridade, e aqui do lado tem os descontos aqui de INSS, imposto de renda. Mesmo que o salário dele venha a ser menor, né, em relação ao teto limite de R$5.000, mas ele ultrapassou devido a esses outros ganhos aqui que ele teve em relação ao rendimento tributável. Então aqui ele ultrapassou R$604,33. Ficou acima do limite de R$5.000 aqui, então será cobrado, recolhido aqui o imposto de renda. Então aqui nós temos DSR, faltas, atrasos em horas, imposto de renda e INSS aqui que está sendo descontado. E aqui nós temos o total do vencimento, total de desconto e o total que ele vai receber líquido. E aqui nós temos as bases de cálculos, né, o FGTS, 8%, R$396,19 aqui. São 2 vias da folha de pagamento, com os mesmos valores. Já o outro funcionário, José, que ele tem um salário dele é de R$4.000, trabalhou 31 dias nesse mês, não teve nenhum adicional nem desconto.
Então ele irá ser descontado na verdade aqui o INSS e não vai ser descontado o imposto de renda devido à remuneração tributável está abaixo dos R$ 4.000, abaixo dos R$ 5.000, que foi de R$ 4.000. Temos as deduções legais, dedução simplificada e o mais benéfico aqui para cálculo do imposto de renda, a dedução progressiva. O valor máximo aqui da dedução progressiva ele é até R$ 312,89 para zerar. E no caso de quem recebe entre os 5.000 até R$ 7.350, o valor máximo a ser descontado até zerar seria R$ 182,16 aqui. Vamos dizer que a Maria está no limite aqui de R$ 5.000, então aqui foi descontado o valor máximo aqui de R$ 112,90 ou 89 centavos aqui. O salário da Rita já está no teto de R$ 6.000 aqui. Então passou os R$ 5.000, então será descontado o imposto de renda. A Vera, como ela passou aqui do teto de R$ 7.350, então ela não terá descontos de imposto de renda e deduções legais, apenas na dedução simplificada aqui. Então mais benéfico acaba sendo os R$ 7.000 aqui. Seria R$ 7.602 menos os R$ 7.607 menos os 7.000. Não, na verdade seria rendimento tributável R$ 7.607,20 menos os R$ 607,20 aqui, né, que é a dedução simplificada. Então vai ser descontado o imposto de renda em cima dos R$ 7.000 aqui. E aqui não tem dedução progressiva. Então vai ser cobrado o INSS e o imposto de renda aqui em cima desse salário. Então aqui irá mostrar o evento para cada funcionário aqui. Nós temos também aqui a parte de lançamento das férias. Aqui você vai informar qual a quantidade de parcelas. E as férias vai ser a data do período aquisitivo aqui, né? Qual que é o período que ele vai ter aquisição as férias. E ele vai ter que automaticamente o cálculo de até quando é o período deste até este. E o término efetivo, para você saber quando é que termina a data de término efetivo para ele tirar férias. E qual é a data limite para ele tirar férias para não ser pago as férias em dobro. Neste exemplo aqui, por exemplo, do Joãozinho, ele tem direito de férias desde o dia 11/1 até 10/1. E ele poderia começar a tirar férias a partir do ano que vem, só que vamos dar férias para ele este ano. Então vai ser do mês 10 até o mês 11, dando aqui 30 dias de férias, 30 dias de gozo da primeira parcela. Se fossem 2 vezes, você iria informar a data dos 15 dias aqui e a data dos outros 15 dias aqui. Se caso tiver tido dias de abono aqui que ele vendeu férias, você informa quantos dias aqui, e isso irá diminuir nos dias que ele tem direito a férias aqui. E iria aumentar também o valor em relação a pagamento de férias, tá? Então aqui ele irá receber férias proporcional aos meses, né, em relação aos meses que ele tem direito, de acordo com o que foi lançado aqui na aba de salário para férias, né? Então ele irá receber somente 6 meses aqui. Em vez de receber proporcional aos 12 meses, ele vai receber proporcional a 6 meses de férias, tá? Isso a gente vai ver aqui na folha de férias. Joãozinho, ele está tirando aqui 30 dias de férias, porém aqui seria proporcional ao 6 meses. Aí você vai ter aqui as datas, né, do período aquisitivo, se tivesse falta injustificadas, horas extras, se tivesse vendido férias, então tem a data que ele vai começar e terminar, qual que é o salário e quando é que ele retorna para a empresa. Se ele tivesse lá horas extras, teria média de horas extras, 1/3, adicional noturno, periculosidade, salubridade, 1/3 sobre adicional noturno, o abono pecuniário, 1/3 do abono pecuniário, se tivesse, INSS de férias aqui. Como o valor foi abaixo do teto lá para descontar o imposto de renda, então não teve imposto de renda nessa folha aqui. Como aqui está proporcional a 6 meses, então não terá.
Outros que teriam, então chegariam aqui, ó, provavelmente 12 mil reais, mais 4 mil reais, que é um terço, né? Teria o INSS, imposto de renda aqui, o total de vencimentos, o total de descontos e o que vai receber líquido. E a pessoa vai assinar aqui. Você também tem o seu aviso aqui de férias, você informa aqui qual que é a data que esse funcionário irá comparecer, né, no RH, tá? Para assinar aqui o aviso de férias. Ele vai estar a data que ele vai iniciar, começar, a data que ele retorna aos trabalhos. E aqui também tem um recibo de férias que é diferente do lerite de férias aqui. Está o recibo de férias, onde você irá dizer para o funcionário que ele vai receber as férias em uma vez ou em 2 vezes. Isso aqui divide o valor ou em uma vez só. Sobre o lançamento do 13º, você só vai informar aqui quantas parcelas, se é uma ou duas, qual que é o mês da primeira e o mês da segunda parcela aqui, tá? É a mesma coisa em relação ao proporcional aqui aos meses, né, que ele trabalhou, e lá também aqui o 13º, da mesma forma, tá? Aqui no caso foram 7 meses de 12. Isso aqui mostra em relação ao cadastro dos salários, né? Então se você cadastrou aqui que o salário mensal dele aqui até junho, então ele vai receber proporcional a esses meses trabalhados. Já os outros aqui que tem os 12 meses completos, então seria todos os meses aqui completos aqui. E descontando aqui só o INSS, pois o valor do imposto, a renda tributável dele não ultrapassou aos 5 mil reais, então não desconta o imposto de renda. Também 2 vias para o funcionário assinar. Caso o valor ultrapasse aqui a renda tributável, então irá cobrar o imposto de renda. Para quem recebe gratificação, até na periculosidade, celebridade, esse valor irá refletir aqui no 13º salário também. FGTS aqui do 13º salário. Nos relatórios você vai ter uma visão geral sobre o FGTS, INSS de geral da empresa, dia de trabalho noturno, feriados, salários aqui, 13º, férias, salário família, adicionais, gratificações, os descontos aqui na folha, faltas, atraso, vale, refeição, plano de saúde, os benefícios que foram pagos, todos esses valores mensalmente, sobre todos os funcionários. E aqui já seria um relatório específico por funcionário, todos os valores aqui mês a mês. E aqui seria por mês aqui de todos os funcionários, mês a mês que você escolher aqui. O dashboard mostra um resumo deste relatório geral, bem como também um gráfico por funcionário e um gráfico aqui por mês. Então, em relação a esse novo cálculo do imposto de renda, seria sobre esses valores aqui, os valores, né, entre R$5 mil e R$1 até R$7.350, irá receber uma redução no imposto de renda. E para quem recebe até R$5 mil, o imposto de renda é isento, tá? Caso tenha alguma dúvida, tenha algum valor que você acha que não entendeu, está em dúvida, pode perguntar que a gente esclarece tudinho para você. E vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima videoaula, tá? Obrigado e até mais.